Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar da colocação pronominal. Para tanto, a gente precisa retomar o que é pronome, dentro do pronome saber o que é pronome átono, né, o pronome oblíquo átono, e como ele é meio flutuante, vamos dizer assim, ele se desloca com relação ao verbo. Então, no Brasil, nós temos um pouquinho de dificuldade quanto ao uso deste pronome, porque a gente acaba utilizando o pronome do caso reto. Então, ao invés de a gente dizer vou colocá-lo na mesa, a maioria fala vou colocar ele na mesa. Então, a gente substitui o, que é o pronome oblíquo átono, pelo pronome do caso reto, ele, que sempre exerce função de sujeito. Então, no caso nosso aqui, do pronome, ele exerce função de objeto direto, o, a, os, as, que aí, na composição ali do verbo, quando ele vem depois do verbo, ele fica nos, los, las, e o pronome oblíquo, que exerce função de objeto indireto, que é o lhe, lhes, né? Falar-lhe, falar-lhes, que também equivale a ele ou a ela, mas aí não tem problema, porque fica já desenvolvido, falar a ele, falar a ela, ou para ele, para ela. Então, quando a gente precisa utilizar, ou a gente precisa escrever, ou está fazendo algum concurso, alguma prova, isso é exigido, né? Daquela velha história que eu sempre digo, nos concursos, nos exames, principalmente os eliminatórios, entra uma questão dessa aí para eliminar você. Então, nosso vídeo de hoje, além de tratar do aprendizado, do uso, né, correto, dentro da regra, vamos dizer assim, também para a gente saber que há variações dependendo do que acontece no entorno ali do verbo para esse deslocamento do pronome. Existem 3 lugares para esse pronome. O lugar natural dele é vir depois do verbo, separado do verbo pelo hífen, que a gente conhece também por tracinho, e em matemática tal, a gente vê o dígito, né? Você tem um número aí do seu documento tal, e tem um dígito lá, aquele tracinho. Na língua portuguesa a gente chama aquilo de hífen. Então, abandonou o. Esse o, que é o pronome oblíquo, que vem depois do verbo o, é fixado ali, né? Junto com o hífen. Então, ele vem sempre, normalmente, né, depois do verbo. Mas há casos em que esse pronome vem antes do verbo. E para vir antes do verbo, tem que haver um atrativo, tem que ter uma palavrinha ali antes do verbo que puxe esse pronome para antes dele, para que ele fique antes do verbo. E há um caso mais esdrúxulo, né, que é quase obsceno, em que o pronome fica dentro do verbo, que é a mesóclise. Existem só 2 situações para a ocorrência da mesóclise. Isso já está ficando obsoleto e tal, mas ainda existe a regra, a gente vai ver aqui que bonitinho que fica, né? Então, vamos lá. Bom, colocação pronominal é a posição do pronome, e para fazer esse trabalho do posicionamento do pronome, às vezes a gente, no dia a dia, quando usa, né, sem substituir, como eu falei lá, o pronome pelo pronome reto, que exerce função de sujeito, quando a gente se aventura a usar esse pronome, a gente ainda pensa numa coisa que chama eufonia. O que é eufonia? É um som, uma sonoridade agradável. Por exemplo, né, eu esqueci de dizer, o verbo amar, por exemplo, né? O correto seria falar amo-te. Amar-te-ei por toda a vida. Só que aí você corre o risco de perder a namorada. Então, por um caso de eufonia, para ficar mais fofo, né? Eu te amo. Às vezes a pessoa não usa nem o T, ele usa o ti, escreve ti, né? Eu te amo. Então, às vezes, por uma adequação ali sonora, para ficar um sonzinho não tão chocante, no dia a dia, na fala, inclusive, né? A gente faz algumas alterações nessas regras. Porque se você for falar exatamente como manda a regra, você vai falar sozinho,
Bom, vamos lá. Então, a colocação normal é chamada de ênclise. Tá? Os nomes são, eles lembram coisas de dentista, né? Porque tem lá próclise, parece prótese, né? Então, os nomes são mais feios ainda. Então, ênclise, por exemplo, compreende-se bem essa situação. Então, você está começando a oração com o verbo, você jamais vai começar uma oração com o pronome oblíquo átomo. Aí não tem como. Então, ele vai vir depois do verbo, e aí é até comum a gente ver isso, falar assim, né? Compreende-se bem. Pessoas contorcendo-se de dor. Então, eu tenho gerúndio, né? Então, o verbo vem também. A gente pode falar pessoas se contorcendo, normalmente, né? Mas o correto é falar contorcendo-se. Abrace-o agora. Então, você usa o imperativo, o pronome vai estar depois do verbo. Você não vai dizer o abrace agora. Mas qual que é o dia a dia, né? Abrace ele, dá um abraço nele. Esses são os casos de ênclise, em que o verbo vem normalmente, né, tranquilo ali, depois do verbo. Agora vem a próclise. Esse pró é de pré, que vem antes. Tá? Quando que o pronome é puxado, é atraído para antes do verbo. É porque tem que ter uma palavrinha ali atrás do verbo que faça essa atração, como se fosse um imã, né? Então, por exemplo, palavras de sentido negativo, não, nunca, nada, ninguém, né? Não lhe disseram nada. Então, você não vai escrever nem vai falar não disseram-lhe nada. Tá? Queremos que se faça justiça. Então, eu tenho a conjunção que, né? Você não vai dizer queremos que faça-se justiça. Mas não pode? Pode, mas não é o que manda a regrinha. Tem o que aqui, o pronome vem para junto dele. Quando tem um advérbio, ele já me disse. Mas não era disse-me? Era, só que o já é um advérbio, puxa. Pronomes, né? Todos os pronomes, tem pronome interrogativo, relativo, indefinido, neutro, né? Todos os pronomes puxam o outro pronome, o amiguinho dele, né? Então tem lá, quem os agrediu? Você não vai perguntar quem agrediu-os. Percebam que até a pronúncia fica mais difícil. As pessoas às quais, então você tem um pronome relativo aqui, pessoas às quais me dirigi. Você não vai dizer pessoas às quais dirigi-me. Alguém se feriu, e não alguém feriu-se. Esse alguém feriu-se é aquele exemplo lá de cima que eu já coloquei. Isso nos magoou. Agora eu tenho um pronome neutro, isso. Sempre isso. Se for essa ou esse, não. Mas quando é isso ou aquilo, né? Isto, o pronome vem antes do verbo. Isso não vai dizer isso magoou-nos. Bom, conjunção. Como eu disse aqui do que, né? Eu tenho lá quando se encontrar e não quando encontrar-se. Em se tratando, aqui eu já tenho uma construção mais cristalizada, né? Já é um conjunto de palavrinhas que sempre aparecem assim. Em se tratando, então você não vai falar em tratando-se, né? Então já é uma coisa pronta, que tem a preposição e mais o pronome mais o verbo no gerúndio, é um pacote. Agora vem o monstrengo, que as pessoas às vezes até ignoram, falam, não, mas existe isso na língua portuguesa? É quando o verbo está no futuro do presente, farei, irei, comprarei, ou no futuro do pretérito, compraria, faria, iria. Aí o que acontece? Você tem lá, vamos pegar o comprar, né? Comprarei. Eu tenho o ei, que é a desinência, né, modo temporal do verbo, o verbo é comprar. O que eu faço? Eu abro o verbo. Eu paro ali no comprar, coloco o ei do lado de lá, né? E enfio o pronome ali. E ainda, né, você vai comprar, por exemplo, um celular. Então, você vai dizer que você vai comprar no futuro presente. Então, vai ficar comprar, aí você coloca o pronome o, porque o pronome é o.
né? O que significa ele, o celular. Então vai ficar comprar, vai ter que pôr hífen, aí se pôr o pronome o, depois que você termina o verbo, ei. Então ficaria, né, num primeiro momento, porque o nenenzinho ainda está nascendo. Então ele está lá, comprar, hífen, o, hífen, e. Comprar o e. Só que depois vem a adequação. O o recebe um L antes. E o R some, porque esse R virou L. Então fica comprar, aí tem que ter acento, porque daí o verbo comprar, ele é oxítono, né? Terminado em A. Se você não puser um acento ali, fica compra. E aí tem essa também. Você tem que acentuar o verbo. Fica comprar para hífen. O R que estava lá no comprar foi para o pronome, virou L. Então é comprar, lo, hífen de novo, ei. Não é lindo? Comprá-lo-ei. E no futuro do pretérito, agora acabou meu dinheiro, não vou comprar mais, comprá-lo-ia. Então, só nessas duas situações eu tenho a mesóclise. Isso ainda é usado, quem sabe usar, usando corretamente, assim como o pronome cujo, algumas construções, né, subordinativas e tal, é lógico que você está fazendo uma redação lá no vestibular e você faz uma construção dessa no meio do seu texto, o redator fica em êxtase, se você usar corretamente. Não vai usar um negócio desse sem ter certeza das regras, que aí é pior, né? É vexatório. Mas se você tiver essa noção, souber usar, a pessoa acha que você é um intelectual só porque você usou uma mesóclise. Meso aí quer dizer meio. Lembra lá em história da região mesopotâmica, a Mesopotâmia, lá onde era o antigo Iraque e Irã, né? A Pérsia, entre o rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, meso quer dizer meio, por isso que existe a palavra mesa. Mesa fica no meio da sala, né? Então, a mesóclise é meio da palavra, meio do verbo. Então, vejam que bonito. Eu vou dizer a vocês o que é mesóclise. Dir-lhe-ei o que é mesóclise. Então, eu direi, só que eu direi a você. O lhe aí é um pronome que tem a ver com a preposição a, direi a você. Então, é o lhe, não é mais o o. Se não é falar diloei. Tá? Então, vai ser dir, porque é direi. Ah, mas agora o R fica aí, não é igual comprar? Fica, porque o R vira L no pronome o. Aqui no lhe já tem o L. Porque, na verdade, esse lhe, ele acompanha o ele, né? Que é a junção do L com o H, é um outro processo. Então, o R continua ali, fica lindo, ó. Dir-lhe-ei o que é mesóclise. Bom, entendê-lo-ia, se empregasse mais vezes. Então, são exemplos aí de mesóclise. Locuções verbais. Né? Nas locuções verbais, eu tenho algumas sequências, igual que eu coloquei lá naquela forma cristalizada da preposição em, mais o pronome, mais o gerúndio. Então, em alguns casos, fica já meio estabelecido. Por exemplo, quero fazer, não o quero fazer. Eu tenho aqui os dois verbos, o continua lá antes dos dois verbos, porque tem o não. Só que eu posso, como agora tem dois verbos, eu posso, apesar de haver um não aqui, uma palavra negativa, não quero fazê-lo. Fica mais eruditinho um pouquinho, né? Mas eu posso falar não o quero fazer. O que a gente fala? Não quero fazer ele. Né? Eu te estava vendo. Eu estava te vendo. Percebam que esse estava te tem um hífen. Né? Hoje em dia nem isso existe, mas a gente tem a regrinha ainda. Ou eu estava vendo-te. Tem as três possibilidades. Eu já lhe tinha dito. O lhe aparece aqui antes dos dois verbos. Ou eu lhe tinha dito isso. Ou ainda eu tinha lhe dito isso. Então são três curiosidades, vamos dizer aqui, que eu estou tratando com vocês. É muito raro, né, no nosso caso aqui, no dia a dia, na fala, tal, o uso aí
desses pronomes dessa maneira como eu falei, mas é um assunto que a gente precisa saber, conhecer. Se precisar utilizar, a gente aprendeu, viu, vai estudar um pouquinho, precisa ter um monte de coisinha ali que você precisa prestar atenção. E é aquela história, a gente não usa muito na hora que cai numa prova ou vai querer usar, não tem muita habilidade para empregar aquilo e dar problema. Então, esse é o assunto de hoje. Espero que vocês tenham, se não entendido, né, pelo menos dá para rever, dá para estudar, tem exercícios, dá para treinar um pouquinho. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, até lá.